Bom dia! Desejo a todos uma feliz Páscoa. Estamos celebrando hoje domingo de Páscoa, 12 de abril. Infelizmente ainda estamos aí distantes, mas de uma certa forma estamos próximos aí, compartilhando a palavra de Deus. Esse estudo é para a escola dominical, por isso bom dia e espero que o Senhor abençoe a nossa igreja e ter mais pessoas que venham a acompanhar esse estudo aí também. Bom, hoje nós celebramos a Páscoa, como eu acabei de mencionar, e nós vamos ter uma mensagem então falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O ponto máximo da Páscoa cristã é a ressurreição de Cristo. É também a nossa maior celebração. Uma diferença interessante entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã é a ressurreição do Senhor. Apesar de que a Páscoa judaica era um símbolo do que mais tarde nós vimos cumprido na vida do Senhor Jesus Cristo, a diferença fundamental aqui está na ressurreição. Porque até na Páscoa judaica nós tínhamos o cordeiro, o sacrifício, o sangue. Os israelitas foram libertados milagrosamente ali do Egito. Mas o elemento fundamental, que é a ressurreição, não estava assim bastante vislumbrado na Páscoa judaica. E interessante que o Senhor Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos antes da sua morte. E estou falando um pouquinho disso porque nós não vamos entrar no elemento que também fez parte da Páscoa judaica, a Páscoa que foi celebrada ali com Cristo e os apóstolos foi a Páscoa judaica, e ela acaba se confundindo um pouco com a nossa Páscoa, porque também foi ali a última ceia. Mas a Páscoa cristã traz esse elemento, então, bastante poderoso, e bastante transformador para a nossa vida. É isso que nós vamos ver nessa manhã. Então, que Deus abençoe a sua palavra e nos dirija. Então, Cristo, a nossa Páscoa. Lucas 23, versículo 53 até o capítulo 24, versículo 8. Então, pegue a sua Bíblia ou o seu dispositivo e vamos juntos aqui nesse trecho. Lucas capítulo 23, versículo 53. Chegando lá. Então aqui o texto então está passando do sábado para o domingo. Então, Lucas capítulo 23, versículo 53 diz assim a palavra do Senhor. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito,
Eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Então, mais uma vez, que o Senhor abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, você já vê aí o nosso título, né? Cristo, a nossa Páscoa. Texto que nós acabamos de ler. E nós vamos falar então sobre esse tema aí: seguir e servir a Jesus. A Bíblia mostra que Deus não deixa perplexos aqueles que decidem segui-lo. Perplexos, né? Essa palavra que aparece aí no próprio texto. Elas ficaram perplexas diante daquela cena, ver que o sepulcro estava vazio. Nosso objetivo então é querer viver seguindo a Jesus, nosso Salvador e Senhor. E o significado de perplexo então é alguém que está indeciso, duvidoso, hesitante, irresoluto, né? Não está sabendo que decisão tomar. Também pode significar espantado, admirado e atônito. Tudo isso aí se encaixa na reação que essas irmãs apresentaram diante do sepulcro vazio, né? Quem eram aquelas mulheres então? Lucas capítulo 8, versículo 2 a 3, dá algumas informações importantes para nós nesse sentido. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviram com os seus bens. Isso aí é Mateus 27, versículos 55 e 56. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, esses dois trechos aí, o segundo sendo Mateus 27, 55 e 56. Né? Então, o Senhor Jesus ele tinha seguidores até anônimos, né? Muita gente seguiu o Senhor Jesus naquele período. Nós temos mais destaque para os 12 apóstolos, para Nicodemos, para José de Arimateia, Natanael e também essas irmãs aqui, né? Dentre esse grupo aí de mulheres estava a própria mãe do Senhor Jesus Cristo, que também o seguia, né? Então, mulheres que seguiam e serviam a Jesus. Né? Então, esse também é o nosso tema, nós vamos aprender com elas. Né? Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Agora elas aguardam para prestar-lhe o que para elas poderia parecer a última homenagem. No coração, elas estão indo lá, o que elas vão fazer? Prestar a última homenagem para o Senhor Jesus. É impressionante que toda a mensagem do Senhor Jesus foi na direção da sua ressurreição. Né? Mas existe uma diferença entre o ouvir e o crer. Né? Os seus discípulos criam na sua deidade, mas com relação à ressurreição, né? Isso era alguma coisa assim inédita. Né? Tinham ocorrido outras ressurreições, mas uma ressurreição nos termos que Jesus havia descrito e, sobretudo, com a morte do Senhor, da forma que havia acontecido e que eles haviam testemunhado, né, isso desmontou
a esperança da ressurreição neles, ao menos naquele primeiro instante. Eles estavam muito chocados com a morte do seu Senhor. E aí fica uma pergunta para nós, né? Como é que Jesus não deixa perplexos aqueles que decidem segui-lo? Porque aqueles homens e mulheres, especialmente as mulheres que nós estamos olhando aqui, eles haviam feito uma decisão de seguir. E eles estão perplexos, né? Mas a questão é que não é que nós não vamos ficar nessa situação de confusão. Certamente nós vamos, e às vezes frequentemente. Mas a questão é que o Senhor não vai nos deixar nela. Né? E nós vamos ver no texto então como é que o Senhor Jesus mostra isso em 2 passos. No primeiro, como devemos seguir o Senhor Jesus. Né? Versículo 23. Versículo 23. Aí. De Lucas 24. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Lucas 24. De novo, Lucas 24. 23, melhor dizendo. Isso foi o que nós lemos, o 23. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. A questão aqui é começar e não parar. Algumas delas não acharam o que procuravam, mas nem por isso elas pararam. Elas voltaram e elas então assumiram uma questão de começar, mas não parar. Versículo 55. Do capítulo 23. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Então nós vemos elas tanto num sentimento assim de nós vamos seguir o Senhor Jesus. E elas fizeram isso mesmo após a morte. Até depois da sua morte, elas onde vão colocá-lo? Né? E elas cuidaram disso. E no dia seguinte, né, passado o sábado, no domingo, o primeiro ato delas vamos lá até onde o Senhor foi colocado. Então, sempre tem esse sentimento. Né? Como seguir o Senhor? Como seguir o Senhor? Começar e não parar. Existe isso se resume em fidelidade. O que é isso? Fidelidade. Existe um grande valor na fidelidade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 9, coloca o seguinte para nós. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Uma pausa aqui. Elas viram a glória do Senhor, né, naquele breve tempo de convivência. Né? E você pode dizer assim, mas eles não viram esse versículo. Mas elas eram cristãs e elas tinham recebido a virtude do alto. Né? E continuando ali então, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Será que elas lembravam das promessas? Com certeza, mesmo com aquela consternação de ter acabado de testemunhar a morte do Senhor, as promessas ainda estavam
vivas, né, na mente delas. Continuando, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Será que elas escaparam? Com certeza elas escaparam, né? Elas não conseguiam deixar de parar e pensar no Mestre. Né? E continuando ali. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Que é virtude? Virtude é a capacidade de fazer o que é correto, o que o Senhor espera de nós. Né? Será que elas estavam? Certamente é isso que elas estavam fazendo. E a virtude é a ciência. O que é ciência? Conhecimento. Conhecimento. Houve um elemento de conhecimento ali entre elas, aquele cuidado de saber onde elas deveriam ir, saber qual era o local, se prepararam para ir fazer o que devia fazer. Elas ouviram com atenção a mensagem dos anjos, elas voltaram para transmitir a mensagem a quem deveria ter ciência daquilo. Então, ciência. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. Né? Tudo isso a gente vê numa certa medida nelas ali, e elas servem de referência para nós nisso. E a paciência, a piedade. Né? Piedade. Piedade é uma tradução breve da expressão vida cristã. Né? Alguém piedoso é alguém que vive a vida cristã de verdade. E a piedade, o amor fraternal, que é a consideração, né, o cuidado entre irmãos, e o amor fraternal, a caridade, que acrescenta mais a isso ainda. Né? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a medida que aquelas irmãs conheceram mais do Senhor Jesus Cristo na experiência que nós acabamos de ler. Né? Elas foram as primeiras, sempre só isso, né? Elas foram as primeiras a ver o Senhor ressurreto. Por quê? Por quê? Porque elas receberam o poder do alto. Né? O que nós vimos aí, em outras palavras, o Senhor deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade para aquelas irmãs, e nós gostaríamos de receber uma amostra disso também. O fiel só precisa lembrar o que foi ensinado para ele, né? E nós vemos isso nelas, que elas não esqueceram daquilo que foi ensinado. Versículo 6 aí, do próprio texto, né? Não está aqui, mas ressuscitou. Isso é o que o anjo está falando para elas. Né? Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Gente, naquela conturbação que elas estavam experimentando, é natural que elas houvessem esquecido. Mas a hora que o anjo falou, ele só precisou usar essa palavra aqui. Lembrai-vos que ele falou isso para vocês. Elas levaram um susto e voltaram correndo para transmitir aquilo para os apóstolos. E continuando dentro disso, né, que nós devemos seguir o Senhor Jesus, começar e não parar. Então, disposto, parece até uma redundância, né, mas disposto a continuar sempre. Né? Os versículos 56, no capítulo 23, versículo 56, do capítulo 23, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Isso implica que elas tiveram bem pouco tempo para preparar, porque o Senhor Jesus morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, e antes do pôr do sol eles já haviam sepultado ele. E elas correram para, antes do pôr do sol, já deixar as coisas prontas para poder chegar no sepulcro de volta no domingo, bem amanhecendo. Né? Por causa daquela questão deles com o sábado, né? Que eles não poderiam fazer obras no sábado. E no versículo 1 do capítulo seguinte, 24, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Né? Isso implica a disposição em continuar também em preparar. Né? Muitas vezes é comum de nós querer fazer alguma coisa, mas isso sempre envolve algum preparo, né, que a gente precisa estar disposto
a fazer. Tudo o que aconteceu naqueles 3 anos produziu uma fidelidade incondicional nelas. Isso pode ser visto, né? Contudo, era fidelidade sem entendimento. Imagine a situação delas ali diante do sepulcro vazio. Elas se prepararam para homenagear um morto, né? Elas não se prepararam para homenagear o Cristo ressurreto, mas de qualquer maneira elas estavam ali, né? E isso foi reconhecido. Nunca separando Jesus dos seus ensinos, né? Que infelizmente foi uma coisa que elas cometeram, né? Elas separaram o Senhor Jesus dos seus ensinos. E o versículo 2 aqui continua falando: e acharam a pedra revolvida do sepulcro, né? E entrando não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, então nunca separando Jesus dos seus ensinos. Por quê? Isso vai trazer perplexidade. Então, aquele cristão confuso, esperando da vida cristã o que a vida cristã não proporciona, né? Isso é uma coisa, infelizmente, comum, e isso nós podemos observar aqui. Isso aí acaba criando um Jesus sem respostas, né? O Senhor não tem que dar respostas acerca daquilo que não diz respeito ao Evangelho. Nós queremos resposta de Deus para tudo, né? E simplesmente há silêncio da parte de Deus, né? Ele nos põe à parte daquilo que nós precisamos saber. E o que elas precisavam saber? Lembrar que ele havia dito: eu vou ressuscitar e vou adiante de vocês. Por que a pedra estava fora do lugar? Por que o corpo não estava mais ali? Então, elas não tinham respostas para aquilo. Mas por quê? Nunca separe Jesus dos seus ensinos. Seguidores fiéis podem até passar por momentos de perplexidade, como a gente vê as irmãs aqui no versículo 4. Eles ficaram muito perplexas àquele respeito. Mas logo Jesus nos retira de tal situação. Então, como é que Deus retira a nossa perplexidade? Em primeiro lugar, a gente pode observar, antes de qualquer coisa, que ao menos, elas estavam perplexas, mas elas estavam no lugar certo, né? Elas estavam no lugar certo. E Deus faz isso conosco, né? Retira a nossa perplexidade, a nossa confusão, o nosso medo, mostrando um Salvador vivo para nós. Versículo 4, continuando aí, verso 4, onde nós paramos. Eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? Então a pedra foi retirada para mostrar que Jesus já havia ressuscitado. A pedra não foi tirada para Jesus sair da tumba, né? Ele saiu da tumba da mesma forma que posteriormente ele se apresentou lá dentro do recinto fechado, onde os apóstolos estavam lá escondidos, né? Ninguém abriu a porta, ele se materializou ali entre eles. Então isso aparentemente é uma característica do corpo ressurreto, né? Ele está além das leis da física que nós conhecemos hoje, né? Ninguém pode atravessar paredes, né? Ninguém pode sumir de um lugar e aparecer em outro, né? E ele não é um fantasma, ele tem carne e osso, né? Então isso também é uma amostra para nós de como deve ser, como é que nós vamos ressuscitar quando chegar o momento, né? Mas aqui a ressurreição do Senhor Jesus traz para elas uma remoção daquele medo, daquela perplexidade que elas estavam. E
o que acontece então? Elas passam da perplexidade para o temor, porque agora era mais fácil lidar com um corpo morto, humanamente mais fácil. Mas agora o Senhor ressuscitou. Isso é maravilhoso, é inédito. Mas agora, se você imagina, a situação saiu completamente né? É, elas tinham ido fazer algo ali que já não fazia mais parte do que o Senhor tinha. E o verso 2 do capítulo 28 de Mateus então diz: Eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Isso aí também a gente lembra um pouco da situação que os guardas ficaram numa situação muito difícil, né? Que o texto aqui não se ocupa disso, mas é engraçado que elas chegam lá e nem tem ninguém mais ali, né? Como é que Deus retira a nossa perplexidade? Mostrando um Salvador vivo. Os anjos, né? Ele não está mais aqui. Vocês estão procurando o vivente entre os mortos, né? Ele não é morto, ele já ressuscitou. E dentro disso, como é que Deus retira a nossa perplexidade? Mostrando que nós temos um Salvador vivo e mostrando que aquele sempre foi o plano do Senhor, né? Este sempre foi o seu plano. Versículos 6 e 7. O anjo continua falando para elas, né? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então Jesus sempre teve absoluto controle de tudo que envolveu a sua vida, sua morte e a sua ressurreição. Ele próprio falou: eu dou minha vida para tornar a tomá-la. Eu tenho poder para isso, porque meu Pai me mandou que fosse feito assim. E ele também tem absoluto controle sobre as nossas vidas. Nós esquecemos, mas o Espírito nos lembra. E no caso delas aqui foi uma lembrança especial. Nós não vamos ter lembranças desse gênero que elas tiveram, mas, de outro lado, o Senhor preparou isso para nós também, nos dando o seu Espírito Santo para que ele nos lembre, porque nós somos iguaizinhos a ela, nós somos ouvintes esquecidiços, né? Daqui a pouco nós não vamos lembrar mais disso que nós estamos falando agora, né? Mas isso vai estar sendo parte de nós, e aí, de uma forma assim que a gente só precisa de um pequeno estralo, né? E aí a gente, puxa vida, é isso mesmo, né? E assim a gente pode romper com a perplexidade, com a confusão, com a falta de caminhos a tomar. E também, além disso, mostrando que sempre devemos lembrar as suas palavras, né? Sempre lembrar as suas palavras. E o anjo fala isso no versículo 8, encerrando, né? E lembraram-se, isso aqui foi elas, né? O anjo terminou de falar no verso 7. Lembra que ele falou que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E o que acontece no verso 8? E lembraram-se das suas palavras. Palavras de quem? De Jesus, que já tinha falado isso repetidamente para os seus discípulos, os seus chegados ali, e elas faziam parte. Tanto é que o anjo fala assim: vocês não lembram que ele falou isso, né? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então elas estavam ali pretendendo fazer alguma homenagem ao seu Senhor morto, mas ele já estava vivo. E na realidade era ele quem estava fazendo pelos seus, né? Consumando a obra redentora, né? Já consumada na cruz, mas agora efetivada na ressurreição, porque é na ressurreição do Senhor Jesus Cristo que nós temos vida eterna.
Então esse contraste aqui é muito, né, também interessante, né? Vocês estão vindo aqui prestar homenagem ao morto, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, e muito menos dessa forma, mas ele veio servir e deu a sua vida, e essa vida resgata a muitos. Então sabem quem eram aquelas mulheres? Eram almas resgatadas. Elas eram parte daquelas do versículo que a gente acaba de olhar. Dar a sua vida em resgate de muitos, né? Elas faziam parte. Almas resgatadas. Por isso elas serviam ao seu Senhor. E a pergunta para nós hoje, então, de manhã, nesse domingo de Páscoa é: você é uma alma resgatada? Você serve o Senhor com esse ímpeto que elas tinham, né? De mesmo assim, em confusão, em temor, em ameaça, ir ali na presença do Senhor e servi-lo, né, de corpo e de alma? O cristão fala da ressurreição de Jesus e seu significado para o crente. 1 Coríntios 15, 20 e 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse texto traz uma certeza absoluta, né? Nada de pode ser, nada de depende disso ou daquilo. Cristo ressuscitou? Sim, né? Ele ressuscitou. E aquilo que eu disse a vocês, aquela pequena referência sobre o corpo dele, como era, o que ele fazia, isso é muito útil para nós porque ele é a primícia dos que dormem, né? O que aconteceu com o Senhor é o que nos aguarda também. E ali ele entra então na sentença sobre o nosso estado pecaminoso, a nossa redenção e nossa regeneração. Porque assim como todos morrem em Adão, todos, ninguém escapa aqui, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos os regenerados, ninguém escapará daqueles pelos quais Cristo morreu, todos serão alcançados pelo seu evangelho e vão ser vivificados, né? E vão ter essa experiência também. Então isso é para nós sairmos da nossa perplexidade, né? Ainda que nós vivemos em dias maus, em dias confusos, em dias de perplexidade, o nosso futuro é esse aqui, né? E nós precisamos buscar algo desse futuro glorioso para o nosso presente de relativas trevas, né? Nós precisamos olhar para cima e para o alto, né? Em 1 Coríntios 5,7: Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então esse é o versículo no Novo Testamento que junta a noção de Páscoa a Cristo, né? E a exortação do apóstolo Paulo aqui, da palavra de Deus, né, do Espírito Santo, é que nós possamos limpar nossa vida desse fermento velho. Então aqui isso pode ser colocado dentro do que nós tratamos na falta, na desatenção, talvez na boa intenção de ser um cristão de fato, mas separando o Senhor Jesus da sua palavra, né, como elas fizeram ali. Outros estão um pouco até mais longe, estão no mundanismo, né? Limpai-vos do fermento velho, né? Talvez deixando de olhar para Jesus, né? Circunstâncias tenebrosas, né, que nós temos no nosso presente, precisamos olhar para o Senhor, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então viva seguindo e servindo
a Jesus. Que Deus abençoe sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos ter esse tempo na tua presença. Abençoa teu povo e nós queremos te louvar por essa celebração, essa data cristã tão especial, a mais especial de todas, que é a ressurreição do seu Filho. Ali inicia-se a nova criação. Ali inicia-se, foi o primeiro dia do Senhor, né? Já iniciando com a ressurreição do seu Filho. Então nós te agradecemos porque nós só estamos aqui hoje e colocados diante de Ti em dependência, em oração, em adoração, em razão da ressurreição do Teu Filho. E por isso nós pedimos a Tua preciosa salvação sobre as nossas vidas, no sentido mais amplo, né? Salvação das nossas almas, salvação da nossa perplexidade diante de dias confusos, que o Senhor esteja cercando a nossa vida completamente, ó Pai. Abençoa nosso domingo, que nós possamos ter um bom dia com os nossos familiares e nos nossos lares, que nós possamos também orar uns pelos outros e continuar levando a Tua obra até o Senhor nos chamar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém.